Certo. Então, a gente completou no outro vídeo essa operação de faceamento e a operação aqui de desbaste. Então eu vou fazer, a gente poderia não ter ido até o final, né, com a operação de desbaste, para poder fazer um refinamento da superfície. Ter material para poder fazer um refinamento depois. Mas como a gente vai fazer essa operação de ranhura aqui, vai ser análogo ao que a gente vai fazer. Então eu vou criar uma operação, eu quero aqui essa operação de como se fosse uma ranhura, né? A ideia é porque você vai entrar na peça, né? Certo? Ranhura, avoidance, grooving, method, groove, ok. Então ele já identificou algumas... eu posso selecionar aqui por arestas. Ele já identificou mais ou menos o que eu quero fazer, né? Aqui a pastilha vai ser a de ranhura. Pronto. Ponto. Eu posso selecionar aqui interseção, face, na curva aresta. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui essa curva. Deixa eu dar um gerar aqui. Então tá, o que está acontecendo aqui é que ele não consegue fazer a operação toda por conta da geometria da ferramenta, né? Se a gente voltar aqui e a gente for editar essa ferramenta, a gente percebe que ela tem um raio aqui, mas eu não consigo ir até o final. Então, se eu entrar aqui, paralelogramo não, diamante, com um DA mais, um OA mais elevado, né, esse ângulo aqui, se eu aumentar esse ângulo para... porque a ferramenta está virada para o outro lado. Se vocês perceberem aqui onde eu estou mostrando, né, a ferramenta está virada para o lado de lá. Vou tentar aumentar esse ângulo também. Na verdade, eu diminuir, né? 100 é o ângulo recomendado mesmo. Vamos dividir essa operação então em duas, né? Vou deixar essa operação desse lado. Pedir para ele regerar aqui a geometria. Ele vai gerar. Deu um ok. E agora eu vou... ele conseguiu fazer desse lado, né? Eu posso, e isso não é uma boa alternativa, né? Na verdade, a gente precisaria de uma ferramenta desse formato, bem fininha, que eu conseguisse fazer essa operação de uma vez só. Deixa eu tentar editar. Vamos tentar editar mais alguns parâmetros para a gente ver se a gente consegue. Eu estou na operação errada. Espera aí. Cancelar. Então, pronto. Editar. Agora estou na operação certa. Eu vou editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo modificar essa ferramenta. Triângulo. Diamante 35. Pronto, ó. A gente conseguiu uma ferramenta bem mais fininha aí.
diamante 35. Vou dar um OK. A gente tem essa ferramenta, ele vai ficar com um símbolozinho aqui de como se fosse um proibido, porque a gente vai ter que regerar essa ranhura. Então eu vou dar um... Opa, perdão. Vou dar um OK aqui para ele regerar. Esperar. E vamos reproduzir para ver se ele vai... Que raiva. Eu cliquei no lugar errado aqui, né? Então vamos editar. Tem que editar de novo. Pega essa ferramenta. Vai ser a ferramenta do diamante 35, que é mais fininha. Dá um OK. Não vou clicar em mais nada e vou dar um regenerar aqui. Deixa eu dar reproduzir para ver se ele vai fazer o que eu quero. Não está indo. Deixa eu reproduzir de novo aqui a superfície que eu quero. Colocar para regerar. Não, ele não está identificando. Pera aí. Então vamos aqui especificar, ao invés de ponto eu vou colocar nenhum. Eu vou modificar a estratégia aqui da região de corte. Antes eu estava mexendo nesses pontos aqui de axial, né? Agora eu vou selecionar a região. Então eu cliquei em especificar a região. Eu posso clicar aqui agora em especificar ponto na face, na superfície, na curva. Vou clicar aqui nesta aresta. Vou dar um OK. Vou pedir para regerar. Pronto, agora ele deu certo. Então a gente já conseguiu dar um OK e a gente vai clicar para reproduzir aí o que a gente vai precisar. Então percebam que ele está usando a estratégia aí, né, de ir e voltar, mas ele conseguiu fazer a operação que a gente queria, conseguiu fazer o formato que a gente queria. Não foi do jeito que eu estava imaginando, né? Eu vou clicar aqui em zigue-zague linear. Vamos ver se desse jeito aqui ser maior que 0. Ele não deu certo, né? Então ele precisa, para essa ferramenta e para esse formato, ele precisa ir desse alternativa de imersão, que foi o preset que ele mesmo sugeriu. Então, se eu voltei aqui para o que estava, né? Vamos visualizar de novo. Então ele vai entrando aí no formato esquisito, né? Escalonado. E a ferramenta fica até solta, né? Esquisito aí pra gente. A ferramenta tá solta. Mas no final das contas a gente conseguiu cumprir a operação que a gente precisava, né? Não foi a estratégia definida, a gente tem que modificar alguns parâmetros aí. Provavelmente esse raio aqui está muito acentuado. Então essa operação ela não está adequada, tá certo? Mas eu vou continuar e depois no final eu tento refazer essa operação, tá bom? Por enquanto aqui vamos deixar do jeito que do default do software. Ok. Que agora a próxima operação que eu preciso fazer vai ser a operação aí da face, né? A operação como se fosse uma face da ranhura aí. Então eu vou colocar aqui a minha pastilha de rasgo, avoidance, e eu vou colocar aqui como se fosse um facing também, né? Não é threading é de fazer rosca. Também não é fishing. Vou colocar aqui method e eu vou fazer esse groove face. Então eu vou clicar aqui e fazer aquela mesma estratégia de selecionar a região e eu vou especificar. Perdão, peraí. Eu vou clicar em ponto na aresta na curva. Eu vou girar um pouquinho a visualização só pra gente pegar a aresta que a gente quer. Dar um OK. Vou pedir para ele gerar o caminho. Pronto, ele conseguiu identificar o caminho.
Eu já saí aqui da ferramenta sem querer, mas a gente consegue ver, reproduzir aí, e ele pronto, ele fez o caminho que a gente precisava. Então a gente conseguiu usinar essa ferramenta, essa parte aqui com essa ferramenta também, né? Ok. Então a gente conseguiu fazer todas as operações que a gente precisava aí nessa peça. E no final das contas eu vou colocar aqui desde o começo para a gente visualizar todas as operações. A gente está fazendo a operação de faceamento. Agora a gente está fazendo a operação, deixa eu acelerar um pouquinho, né? De remover aí. A gente poderia utilizar uma estratégia um pouco diferente para fazer essa operação, né? Mas não tem problema. Faceamento. Agora a gente vai fazer a operação da ranhura e o rasgo da frente. Então a gente conseguiu fazer todas as operações que a gente precisava, tá bom? Então agora eu vou voltar corrigindo algumas dessas operações, principalmente essa operação aqui do groove que eu não estou muito satisfeito, né, com o preset que ele deu. Tá bom, então lembra que do jeito que eu tinha feito antes ele tinha ido parecido aqui com esse rough turn aqui, né? Então tá. Certo. Para poder fazer isso, o que eu vou fazer aqui, eu vou deletar essa operação, né? Então eu vou simplesmente excluir essa operação. Essa operação aqui do GrooveFace, ela fica comprometida, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Vou voltar aqui e eu quero fazer uma operação de ranhura. Vou utilizar a pastilha da ranhura. O método aqui é o do grooving. O nome vai ser groove. Vou dar um OK. É a operação que eu quero. Vou selecionar a face que eu desejo. Então lembra lá que foi especificar. Muda aqui para ponto na aresta. Clica aí nesta aresta. Dá um OK. Eu dou um aí gerar. E aí ele conseguiu gerar. Vocês vão ver que ele gerou a mesma... ele gerou a mesma operação. Então a gente vai modificar aqui não a estratégia, eu vou modificar os parâmetros de avanço aqui por enquanto. Espera aí. Ele está aqui num preset diferente. Eu vou colocar aquele 143.3 que a gente precisava. E o 0.32 que a gente tinha visto lá. Vou voltar aqui. Vou utilizar um zigue-zague de contorno. Então vamos dar uma explorada. Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo agora, né? Vou dar uma explorada aqui nessas alternativas. Então, ó, ele já deu aqui uma operação um pouco diferente. Então esse zigue-zague de contorno pra gente já foi bem mais interessante, né? Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu dar um OK. Eu quero visualizar esse groove aqui. Então, vou reproduzir. Então, pronto, né? A gente conseguiu uma operação muito mais interessante do que essa. Deixa eu diminuir a velocidade. Então, uma operação muito mais interessante do que essa que a gente tinha feito, né? Então, ó. A gente só está com uma profundidade bem grande, mas como a gente está com uma velocidade, uma rotação baixa e um avanço relativamente pequeno, a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de avanço, de perfil, né? Vamos explorar um pouquinho mais essas opções. Vou colocar esse zig de contorno aqui. Então vou pedir para regerar. Espero que ele... imaginei que ele fosse gerar algo semelhante ao que ele gerou ali também. Então ele vai e volta toda vez pelo mesmo sentido, né? Que se vocês perceberem aqui, é o sentido de... Então, isso aqui é bem interessante também. Essa diferença entre essas duas operações aqui é por conta, principalmente, de como você está entrando com a ferramenta na peça. A gente está trabalhando aqui com uma velocidade de corte, uma rotação pequena e um avanço
relativamente pequeno, né? No caso aqui ele está com avanço considerável, né? Mas ele está sempre entrando com um ângulo menos agudo, digamos assim, né? Ele está entrando com a parte que tem mais resistência da ferramenta. Então, esse zig aqui de contorno é como se fosse uma operação mais segura do ponto de vista de esforços, né? Ela vai solicitar menos aí a ferramenta. Então, só voltar aqui para o zigue-zague de contorno, lembra que ela vai e volta nesse, né? Deixa eu só acelerar aqui para a gente perceber. Ó, ela vai e volta, então é muito mais rápido, mas ao mesmo tempo é maior o esforço, né? Então vou deixar esse zigue de contorno aqui, porque a gente já está trabalhando com uma ferramenta bem aguda, né? Ela é bem fina, então tem um ângulo bem acentuado, né? Então eu vou voltar aqui no avanço. 0,32 é um avanço baixo, então posso deixar. Mas ela está entrando bastante na peça, né? Vou diminuir aqui só para ver se isso vai refletir nessa operação, porque eu queria que ela tivesse mais etapas. Ela não refletiu, né? Então a gente tem que modificar Deixa eu só observar aqui, a gente voltar a ver a geometria da ferramenta para ver a aresta de corte que ela tem. Ela tem uma aresta de 15. Então é isso mesmo, né? É uma pastilha, o avanço dela é o quanto ela tá andando aí para a esquerda, né, no caso. E que ela tá, deixa eu só reproduzir para ver se é isso mesmo. Isso para a esquerda. Mas ela tem uma aresta de corte grande, né? Então o avanço é pequeno, que é nesse sentido, mas eu vou voltar para o 0,32 aqui. Mas ela está entrando pouco, retirando o material que ela deveria aí, né? Só uma área maior. Ok. Então, só retomando aí, o que eu estava querendo mostrar com isso é essa operação aí que ficou muito mais adequada, tá bom? A gente pode só regerar aqui, só para que ele refaça, e ao mesmo tempo a gente pode tentar uma estratégia diferente aí, né? A gente pode fazer um zigue-zague de imersão com uma ferramenta que ela é mais robusta. A gente pode pegar... assim tá ok. Essa estratégia aí não tá ruim, não. Então a gente fez todas as operações. A gente poderia, só lembrando aqui, né? Pronto, a gente gerou todas as operações. Não tem nenhum aí com o símbolozinho de proibido, né? Ou que tem algum erro. E aí a gente... Uma outra estratégia que eu vou fazer é fazer o torneamento aí de superfície, mas fazer ele em mais etapas, né? Eu vou acabar deixando uma superfície a mais para a gente fazer o torneamento com melhor acabamento, certo?